Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinildo de Paula, sou professor e biólogo e hoje estou aqui para te ajudar a corrigir as atividades da primeira semana do PET. Se você gostou desse tema, não deixe de se inscrever no canal para não perder as próximas atividades. Então, bora lá? Bom, como eu falei, a gente vai trabalhar aí, né, esse plano de estudo tutorado, esse do oitavo ano, volume 1, a disciplina Ciências, que trabalha o tema, né? Essa primeira semana foi relacionada aí à sexualidade. Se encontra essa atividade na página 29 do PET. Bom, ele fala aí, né? Atividade 1, cite as principais características sexuais primárias do homem e da mulher. Bom, o que seriam as características sexuais primárias? É aquela que você, logo de cara, né? Você identifica. Então, as características sexuais primárias é um conjunto de órgãos que permitem as diferenças entre as espécies, né? Principalmente relacionadas aí ao gênero, ou seja, define o que é macho e fêmea em qualquer espécie. No caso, né, da questão, no homem especificamente, ele determina o sexo biológico desde o seu nascimento, graças aos órgãos sexuais externos. Então, no caso do menino, né, a gente tem o pênis e o testículo, e no caso das meninas, a vulva. Essa é a primeira característica visível, né? Em alguns casos, eles também acabam reconhecendo como características primárias os órgãos internos. Mas esse você logo bate o olho e já sabe, né? Se é menino ou se é menina. Na segunda questão, a gente tem uma afirmação. Um aluno fez a seguinte afirmação: a fase da transição entre a infância e a vida adulta é a puberdade. Já a adolescência é um período no início da puberdade, no qual o corpo de meninos e meninas muda. Torna-se cada vez mais parecido com o corpo de um adulto, apto para a reprodução. A afirmação do aluno está correta? Justifique sua resposta. Bom, aparentemente, né, ele definiu aí o que é puberdade e adolescência. Porém, se a gente verificar aí, a adolescência é uma fase da vida geralmente considerada entre 12 e 18 anos. Isso depende muito de fatores genéticos, ambientais. Então existem algumas, não tem uma data específica, mas compreende mais ou menos nesse período. Já a puberdade, ela marca o início da adolescência. Então, olha só, a adolescência é a fase, puberdade é onde a gente vai ter ali, né, onde acontecem as mudanças no corpo do menino e da menina. Então, isso não pode ser considerado como sinônimos, você não pode trocar, substituir um pelo outro. Então, no caso, né, o nosso colega aluno, ele fez uma afirmação incorreta. No caso, ele acabou trocando os conceitos, né, de adolescência e puberdade. Vamos para a próxima. Atividade 3. A maneira de passar para a vida adulta está relacionada com a cultura. Pesquise sobre o tema e comente como os povos indígenas e outras culturas marcam essa passagem. Bom, vamos entender um pouquinho, né? Cada sociedade, cada cultura, né? Cada região, ela tem uma forma de passar isso, né? Essa fase de mudanças. Então, por exemplo, no caso das meninas, geralmente tem uma festa de debutante, né? Que é quando ela faz 15 anos. Os rapazes, quando chegam, né, perto dos 16, 17, 18 anos, querem sair sozinhos, né? Não quer a hora para voltar. Então, são algumas características, né? De acordo com essas mudanças, com certo nível de responsabilidade que você vai adquirindo. Nos povos indígenas, o que acontece? Eles têm essa cultura, né, de ritos de passagem. Então existem
algumas festas, algumas danças, né? Algumas passagens, né? Que é onde eles têm a necessidade de se apresentar para a tribo de uma maneira diferente. Então, de modo geral, né? Essa mudança, né? Essas características que o jovem índio, né? Vai passar, muitas vezes está relacionado à puberdade, essas mudanças que acontecem na tribo. Em alguns casos são até bem perigosas, né? Mas em outras, geralmente relacionadas aí a danças e festas. Se você achou outra coisa, né? Se você teve outra pesquisa, deixa aí nos comentários para eu saber qual foi o ritual, né? Ou a característica que você achou aí dos índios. Atividade 4. A idade do início da puberdade não é a mesma para todo mundo. Cada um de nós tem um relógio biológico, dispara de repente e os hormônios começam a interferir. Pode ser entre 9 e os 15 anos. A gente viu, né, na questão anterior falando ali de um período até 18, né? No caso de 18 anos já estaria entrando na maioridade, mas ainda é um jovem. Pode ser entre 9 e 15 anos, depende da genética e do ambiente. A biologia, né, ela trabalha muito com genética, então depende muito dos seus pais, o que você herdou do seu pai, da sua mãe, mas não define. Então lá, né, pode ser entre 9 e 15 anos, depende da genética e do ambiente. Explica a médica de adolescentes Elaine Ernston. Bom, então uma pergunta, né? Ela divide aí em duas. Quais são os hormônios sexuais? Bom, os hormônios sexuais para os meninos e para as meninas, né? No caso dos meninos, a gente tem a testosterona, que é específica, né, do sexo masculino, do gênero masculino, e a progesterona e o estrogênio ou estrógeno, né, no gênero feminino. Esses seriam os hormônios específicos para meninos e meninas, né? Para meninos não, né? Já para adolescentes. O termo que ela refere, né? O termo dispara pode indicar a atuação do sistema nervoso na ativação das glândulas sexuais durante a puberdade. Como se dá essa atuação? Vocês lembram que na primeira questão ele relacionou com características primárias. Por quê? Depois, entrando na puberdade, o adolescente, né, ele tem aí algumas mudanças relacionadas a hormônios. Então, esses hormônios são relativos aí exatamente por um período de inibição. Ele não se manifesta até certa idade. Isso é uma característica do ser humano, tá? Alguns animais já nascem, por exemplo, andando e quase que têm uma vida independente longe do pai e da mãe. O ser humano não, né? Então ele tem ali um período, são fases, e os hormônios, né, no período da puberdade começam a interferir aí na relação depois de uma determinada idade. Então, né, no caso da testosterona, ela é produzida pelo testículo. Então, o testículo, ele é uma gônada, né, ele é uma célula que produz células germinativas, está relacionada à reprodução, e ele precisa de um período de amadurecimento. A mesma coisa acontece com a progesterona e o estrógeno, que são produzidos pelos ovários e também estão relacionados a esses hormônios de amadurecimento da mulher, né? Então, quando a menina se transforma em mulher, que começa a ter a menstruação, né, o ciclo menstrual, é como se tivesse o organismo avisando para ela que ela está pronta para reproduzir. E durante a infância, né, esses hormônios, como eu falei, são inibidos, exatamente para que haja o amadurecimento, né, não só do corpo, mas da cabeça da pessoa também, tanto do menino quanto da menina. A menina ela tem uma precocidade, geralmente meninas
com 9, 12 anos, elas já atingiram, né, todo o desenvolvimento metabólico para reprodução. Não quer dizer que ela está apta a reproduzir, principalmente com a parte cognitiva, né? Ela tem que aprimorar, ela tem que amadurecer, mas o organismo avisa que ela está pronta. A mesma coisa acontece com os rapazes, né? Eles demoram um pouco mais, né? Geralmente aí entre os 15 e 18 anos, tem essa diferença aí entre o sexo masculino e feminino, mas mais ou menos nesse período eles estão aptos aí a ingressar na reprodução. Dúvidas? Acredito que sim, né? Bom, então deixa aí nos comentários, né? Se ficou alguma coisa, se tem algum tema que ficou aí em dúvida, coloca aí que eu vou tentar responder assim que possível. Deixe seu like, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal para não perder as próximas atividades. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Sucesso sempre!